Olá, essa é mais uma aula extra da disciplina de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Evilásio Costa Júnior, monitor de disciplina, que é ministrada pela professora Rossana Maria de Castro Andrade. Nessa aula vamos dar continuidade ao ensino de desenvolvimento Android e dessa vez vamos falar um pouco sobre o ciclo de vida de uma activity, dando continuidade a essa parte do assunto sobre activities. Vou falar um pouco sobre intents, sobre o processo de troca de mensagem entre activities, e vou falar um pouco sobre paralelismo usando async task. E no final eu vou passar um exercício para que vocês possam resolver depois em casa. Então, falando um pouco sobre o ciclo de vida de uma atividade ou activity, uma atividade basicamente pode se encontrar em três estados principais, que seria em execução, pausada, parada, e aí um quarto estado que ela estaria seria quando ela estivesse destruída. O estado em execução, ela vai acontecer quando forem chamados os métodos onCreate, onStart e onResume. Se algum desses três métodos for chamado, então ela vai passar para o estado em execução. Quando ela está em execução, ela pode ser encoberta. Uma outra atividade pode tomar o foco do dispositivo. Então, nesse caso, ela vai ficar em segundo plano e pausada. Porém, o que pode acontecer também é que um outro programa ele pode tomar o foco do dispositivo. Então, ela passa de pausada para parada, porque a atividade em si ela pode ser totalmente parada enquanto a aplicação estiver em segundo plano. Ela ainda não foi removida da memória do aparelho, mas ela está parada. Quando ela estiver pausada em segundo plano, ela pode voltar ao foco, e isso acontece quando é chamado o método onResume. Inclusive, quando ela vai ser pausada, é chamado o método onPause. Quando ela está parada, ou seja, quando for chamado o método onStop, ela está nesse estado em que ela ainda está ativa no dispositivo, mas ela não está em execução. Ela pode ter o foco voltado, por exemplo, quando você passa de uma aplicação para outra, e ela pode ser reiniciada. E aí, nesse caso, é chamado esse método onRestart. É importante pensar nesses três tipos de estado da aplicação ou da atividade propriamente dita, por causa que você trabalha diretamente com esses estados em todo tipo de aplicação. Então, quando você passa de uma tela para outra, você está basicamente pegando uma atividade e jogando uma outra na frente dela. Então, você está deixando ela pausada por um tempo e dando um foco para outra atividade. Então, essa mudança de estado é constante e por isso é interessante a gente entender. Porém, muitos desses métodos eles vão ser chamados implicitamente. O único método que sempre que você for trabalhar com a aplicação Android você vai chamar é o método onCreate. Os outros métodos, em algumas situações, vai ser interessante vocês trabalharem com eles. Mas, em geral, essa mudança de foco ela é feita de uma maneira implícita. Inclusive, para o desenvolvedor, ela pode ser feita de uma maneira implícita, de modo que você não precisa tratar essa execução. Apenas em alguns casos especiais, que a gente deve citar alguns casos mais à frente, nessa aula não muito, mas na próxima aula, principalmente quando for falar de sensores, em que você precisa trabalhar com esses métodos. Então, por isso que é interessante saber esse ciclo. Quando ela está parada, finalmente ela pode ser destruída, né? Então é chamado esse método onDestroy, que é quando de fato a atividade ela para de executar completamente, ela sai da memória do dispositivo. Então esse é o ciclo principal da activity. Nesse ponto é sempre bom relembrar, sempre o método onCreate ele vai ser implementado. Os outros métodos, novamente, geralmente eles são implícitos. Então, em muitas situações vocês vão implementar eles, mas em geral pode ser que você não precise mexer, não precise modificar muito esses métodos. Mas o onCreate ele sempre vai ser chamado. Na aula passada, em que o Belmondo apresentou um exemplo de programa Android, vocês devem lembrar que muita da execução era feita dentro desse método onCreate,
que ele é disparado logo quando a atividade ela é lançada, ou seja, quando o programa ele é iniciado. Esse método no create ele sempre vai chamar um content view, que é o layout, é a tela, basicamente dita. Então, essa views é o termo que a gente vai dar para cada elemento da tela, mas a tela principal vai ser esse content view. Então, sempre esse onCreate vai estar associado a um layout, a um content view que vai ser definido pelo desenvolvedor, pelo designer, pela equipe, né? E toda atividade que ela faz parte do programa, ela sempre vai ter que estar naquele arquivo manifest, que também o Belmondo deve ter falado um pouco. Esse arquivo manifest, ele vai ter várias informações que vão ser necessárias para a aplicação. Nessa aula a gente vai mostrar um pouco mais sobre esse arquivo quando eu for falar tanto de intent quanto for falar também de async task. Então toda vez que você tem uma atividade nova, tanto a atividade principal quanto as demais atividades ou activities, né, vocês vão ter que declarar nesse documento manifest, nesse XML. Então, toda vez que um novo layout for criado e que ele for utilizado, porque assim, pode ser que em algum caso haja uma situação que você crie um layout para teste, mas que ele não vai ser usado na aplicação final. Então, nesse caso, ele não seria declarado no manifesto, mas também ele não estaria disponível para essa atividade relacionada a esse layout, também ele não estaria disponível para execução. Então é isso que eu queria falar mais sobre o ciclo das atividades. Isso é importante para quando a gente for falar mais à frente, principalmente de sensor, mas também agora quando a gente for falar sobre intent. E aí, à medida que que eu vou falando um pouco mais sobre o desenvolvimento do Android, eu devo falar um pouco mais desse arquivo manifest e como é que ele funciona. Ok? Então vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre intent. Então, dando continuidade à aula, agora eu vou começar a falar sobre um conteúdo novo, que são as intents, que nada mais são que mensagens que são trafegadas entre atividades. As intents são importantes porque elas são utilizadas exatamente para você chamar uma outra atividade, ou seja, para você fazer meio que trafegar entre telas na aplicação. Então, toda vez que você trabalhar com uma outra tela, ou até para trabalhar em um frame dentro de uma tela, você vai utilizar intents. Então, elas são mensagens extremamente importantes para você seguir com o fluxo da sua aplicação. E elas, além de ser usadas para chamar outras telas, elas também podem conter pacotes de dados, que no caso são esses bundles, que vai ser um tipo de dado que a gente vai trabalhar, que dentro desse bundle você vai poder colocar diversos tipos de informações, diversos atributos de classes, e para poder trafegar entre atividades e assim permitir uma comunicação mais completa entre as atividades da sua aplicação. Então, seguindo aqui, a gente vai apresentar uma prática em que eu vou trabalhar com aquela última aplicação que o Belmondo mostrou na aula anterior, em que ele apresentou uma pequena calculadora com operação de soma. E então agora a gente vai fazer um incremento para poder trabalhar com intents. Então aqui no Android Studio, antes de falar especificamente de intents, vamos dar uma recapitulação sobre o Android Studio. Então, só recapitulando rapidamente a estrutura de um projeto, de um projeto de aplicação no Android Studio, ele basicamente tem três principais componentes. Primeiro é o manifesto, esse arquivo Android manifest.xml, que basicamente é um arquivo de configuração. Então ele vai conter tanto informações sobre quais são as atividades do projeto que vão poder ser utilizadas, quanto também informações sobre permissões de acesso a sensores, à internet e a diversas funcionalidades que são permitidas por trabalhar o código no Android, né? No Android Studio principalmente. Então, eu vou falar um pouquinho mais de manifesto mais para frente, quando eu for falar de uma outra prática,
mas vocês vão ver mais o manifesto mesmo na próxima aula, quando for citado sensores. Mas tenha em mente que esse documento ele é fundamental, a aplicação só funciona se esse documento estiver correto, se todas as informações nele estiverem corretas. Outra parte essencial é a parte, no caso do Java. No caso aqui está utilizando Java, poderia ser utilizado outra linguagem, mas principalmente é mais comum se trabalhar com Java no Android Studio. E essa parte do arquivo Java, do nosso código Java, é onde está a lógica da nossa aplicação. Então, toda a lógica do que vai ser feito na aplicação, ela vai estar contida nesse documento, nos arquivos Java. Então, você vai ter tanto classes específicas para trabalhar com activities, quanto outras classes que vão ser utilizadas para complementar a lógica da aplicação. E a terceira parte importante é essa pasta res aqui, que ela está relacionada a todos os nossos elementos visuais, especialmente o layout. Os layouts basicamente vão ser os nossos componentes principais das nossas telas. Então, como deve ter sido mostrado na aula passada, quando você abre aqui um layout de uma activity, de uma atividade, então você pode ter duas formas de visualização. Você tanto pode ver, como vocês estão vendo aqui, o arquivo XML de configuração, quanto vocês podem passar para a tela de design. Deixa eu passar aqui e ver mais ou menos como é que é a estrutura dos elementos na visão da sua aplicação. Tá? Então, nessa visão de design, você pode pegar elementos e utilizá-los de forma basicamente pegando o elemento e arrastando para a tela. Por exemplo, aqui pegar uma test view. Deixa eu conseguir pegar aqui uma test view e arrastar para colocar em algum lugar na tela, por exemplo aqui, né? Óbvio que uma coisa importante é que o local onde vai estar os elementos da tela depende muito, a disposição dos elementos na tela depende muito do design que você está utilizando. Então, aqui, para esse caso, eu fiz um design um pouco diferente. Eu usei um layout um pouco diferente do que o Belmondo tinha utilizado. Ele usou um constraint layout. Eu usei um linear layout, que ele é um pouco mais simples, mas vocês vão ver que tem basicamente os mesmos componentes da aplicação que o Belmondo tinha feito. Então não tem muita diferença daquela aplicação. Então eu vou botar aqui no modo texto, porque pode ser que eu precise passar algumas outras informações por aqui, né? Aqui já está todo formatado direitinho. Como o Belmondo já tinha mostrado na aula passada, eu não vou passar tanto nisso aqui. Quando eu for criar um novo layout, uma nova atividade, aí eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente. Desculpa. Aí eu vou mostrar um pouco mais detalhada essa parte aqui do XML, do nosso design, do design da nossa aplicação. Enfim, então, antes de fazer qualquer alteração, de utilizar qualquer intente, eu vou rodar aqui a aplicação para vocês verem. Eu vou fazer um pouco diferente do Belmondo, que o Belmondo ele estava utilizando o próprio emulador que o Android Studio ele oferece. Um dos problemas, uma das maiores críticas, de certa forma, de alguns desenvolvedores que trabalham com o Android Studio é que ele é uma aplicação muito pesada. Então, uma forma de você meio que facilitar, diminuir um pouco o peso dessa aplicação e rodar até mais rápido o seu código é trabalhar diretamente com o aparelho Android. Então, em vez de criar um emulador e rodar nele a aplicação, eu vou trabalhar então diretamente com o meu aparelho Android, né? Então, Evilásio, como é que eu vou fazer para ver a aplicação rodando no seu celular, já que eu não tenho acesso a ele, né? Então, para vocês verem a aplicação rodando no seu computador, para não ter que trabalhar sempre só com o celular, e também para poder mostrar para vocês
a minha sugestão é você usar algum aplicativo que faça o espelhamento da tela do seu celular. Para Windows e para Linux existem algumas soluções. Aqui eu vou colocar o link do site para download na descrição do vídeo. É o Vysor, que é VYSOR, que é essa aplicação aqui. Basicamente vocês vão baixar, vão instalar, e ele é bem simples. Basicamente ele vai funcionar, você vai plugar seu celular via um cabo USB, um cabo de dados, e aí ele vai reconhecer o seu celular e você vai poder ver o espelhamento na tela. Vou ligar aqui não está ligado ao meu celular, né? Eu vou ligar aqui o cabo do meu celular. Aí ele deve reconhecer o dispositivo. Vamos esperar aqui um pouquinho. Pronto, ó, ele reconheceu. Na verdade, ele reconheceu que tem um dispositivo conectado. Ainda está reconhecendo que é o meu dispositivo. Pronto, reconheceu. Então ele reconheceu o dispositivo e aqui ele já abriu automaticamente. Se ele não abrisse automaticamente, só você clicar aqui em que ele vai abrir. Então ele está conectando e ele vai mostrar então a tela do meu aparelho. Então tudo que eu for fazer nessa aula de hoje, eu vou rodar diretamente no meu celular e mostrar o espelhamento então aqui utilizando o Vysor. Vilásio, mas será que não é melhor usar o emulador? Novamente, um dos problemas do emulador é que ele é pesado. Então ele é melhor utilizar quando você tem uma máquina um pouco mais potente. Nada assim. Eu não estou dizendo que necessariamente você não deve usar o emulador. Na verdade, ele é bem útil, principalmente quando você não tem um aparelho disponível. Mas se você tem um aparelho disponível, ele tem outras vantagens. Existem outras vantagens de você poder rodar diretamente no seu aparelho. Uma outra vantagem, vou minimizar aqui por enquanto, é que você não precisa instanciar certas informações, como por exemplo informações de rede ou informações de cartões SD, que você vai ter que instanciar no seu emulador para poder trabalhar com essas informações. Você, por exemplo, para pegar uma foto dentro do aparelho, o emulador ele não vai ter uma parte específica com elementos dentro do aparelho. Então você vai ter que fazer uma emulação disso, fazer uma configuração, que é algo que você não vai precisar se você for trabalhar com o celular, porque você vai trabalhar diretamente com o aparelho. Outro problema, por exemplo, é a rede. Você também tem que fazer algumas configurações específicas em certas ocasiões no emulador para fazer uma emulação mais correta da rede, mais correta do Wi-Fi, do Bluetooth. Então, no celular você não tem esse problema porque você vai trabalhando novamente diretamente com o seu celular. Então, eu particularmente prefiro trabalhar diretamente no aparelho, quando eu tenho a disponibilidade de usar o aparelho, e espelhar a tela. Inclusive, se você tiver mais de um aparelho, o Vysor permite você espelhar mais de um aparelho. Então, no meu caso aqui, eu vou usar o Vysor. Deixa eu abrir aqui. Eu vou rodar aqui a aplicação para ver como é que tá. Então, eu cliquei aqui no Run, cliquei aqui diretamente no atalho, né? Mas você pode vir aqui também aqui em Run e executar o app. Aqui o Android Studio já reconheceu o meu aparelho, então eu vou rodar no meu aparelho. E aí eu mandei rodar, deve ter um corte aqui para passar direto para a aplicação rodando. Vou mostrar aqui no Vysor, né? Deixar aqui, ó. Pronto, então ele já instalou e já abriu no dispositivo. Então tem dois edit textos aqui, basicamente, e um botão. Vamos colocar aqui. Inclusive é interessante, como ele está espelhado, você pode usar o teclado para poder digitar. Você pode usar tanto o teclado do aparelho quanto o teclado do seu computador, tá? Ok, então vou botar aqui, sei lá, 10, 11, fazer uma soma, resultado deu 21. Ok? Então, basicamente é a mesma aplicação que o Belmondo tinha mostrado na aula passada. Inclusive ela é exatamente a mesma, não tem nem aquelas
verificações a mais que ele colocou na aula passada para vocês fazerem. Então, fica ainda como dica para caso vocês incrementarem nesse sentido, botar outras operações e fazer verificação se não está passando um string, um nulo e tal nesses campos textos. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, deixa eu minimizar aqui. Então, o resultado dessa soma, como vocês estão vendo aqui, ele está aparecendo então nessa mesma tela, nessa activity única que a gente está trabalhando. Um ponto interessante é que vocês viram lá com o Belmondo que vocês podem trabalhar com o botão, com o evento do botão, né, o clique do botão lá, você criando um método e lá, por exemplo, esse método aqui que foi o somar números que eu estou trabalhando, e lá no layout, né, quando você for ver o elemento do botão, você colocar um elemento de um evento aqui, que no caso seja o onClick e com o método relacionado. Uma outra forma de trabalhar, e aí vai bem para quem tem experiência com Java já conhece também, você pegar usando o próprio botão, no caso aqui, ó, o próprio botão e setando com ele o evento, né? Então, se você quiser trabalhar a título de curiosidade ou de lembrar, né, e os programadores Java, você tem essa estrutura aqui também para você trabalhar com evento botões tudo via código. Então você tem o botão, você chama usando aqui o listener desse tipo de evento, onClick, e aí você vai usar o método onClick, que é aquele mesmo método que a gente cita lá o evento na activity, e aqui dentro você coloca a operação que você quer trabalhar. Eu vou deixar ainda com o método aqui, eu só deixei a título de curiosidade, caso vocês prefiram trabalhar dessa forma, que é geralmente a primeira vez quando você vai trabalhar com eventos em Java, você é ensinado dessa maneira, né? Então é só para relembrar que vocês vão trabalhar com um código Java simples aqui. Então muitas operações são como trabalhar com o Java para desktop. Enfim. Então, vamos agora falar de intent. O que eu vou fazer aqui para poder incrementar esse código em vez de o resultado aparecer na própria tela, quando você clicar no botão, ele vai chamar uma outra tela e o resultado vai aparecer nessa outra tela. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar intent para isso. Então, para você, já que a gente vai usar uma outra tela, vamos primeiro criar essa outra tela, essa outra atividade. Então, para isso, vamos aqui em Layout primeiro, que é uma forma mais simples. Clica com o botão direito, aqui em New, e aí você vai lá embaixo em XML. Na verdade, você pode tanto em XML criar um layout limpo, e aí você coloca todas as informações lá, como você pode já ir aqui direto em atividade, que aí aqui em atividade ele tem aquelas opções básicas de layout que vocês também viram na aula passada, e aí eu vou criar aqui uma atividade com esse layout vazio. Por que é interessante você usar aqui diretamente a atividade e não criar só um XML layout? Porque vocês vão ver que quando eu criar essa atividade aqui, esse layout, ele vai criar tanto o XML quanto já uma classe para você poder trabalhar com essa activity, que já vai associar essa atividade, tanto o XML à classe Java. Então eu vou dar aqui um nome, resultado activity. Vamos lá. Então tá tudo certo aqui. Dá um finish. E aí, ó, ele criou tanto a classe resultado activity
quanto ele criou um layout aqui, activity resultados.xml. Vamos aqui no nosso layout. Então, como eu quero basicamente só o resultado, eu vou usar somente um elemento TextView. Então, para agilizar o processo, para não ter todo o problema de configuração, eu vou já ter um código aqui separado. Eu vou colocar diretamente aqui. Então, tá, pronto. Coloquei aqui um código do TextView que eu vou trabalhar. Então, eu vou mostrar aqui no design. É um TextView que fica bem no meio da tela. Eu chamei esse TextView já de LBL Result Soma. Uma coisa interessante quando você vai trabalhar com desenvolvimento, qualquer tipo de desenvolvimento, é você ter você trabalhar com certos elementos, certos prefixos que indiquem que tipo de elemento que você está trabalhando. Esse prefixo LBL aqui que eu uso geralmente para TextView seria de label, que TextView basicamente seria labels, né, que é um outro elemento também, que é um outro nome que se dá para esse elemento em Java. Então eu chamei essa TextView de LBL por ser label e result soma para indicar que esse label vai ter o resultado da soma. Então eu tenho aqui o meu ID LBL result soma, vai estar alinhado no centro, e aqui vai ter algumas informações de posicionamento na tela, né? Imagens e tudo mais. A priori ele tem esse texto welcome to my app. Eu vou apagar aqui, a gente não vai precisar dele. Eu tinha trabalhado com esse texto antes, mas vamos apagar, a gente não vai precisar. Aqui é o tamanho da fonte, esse text size é o tamanho da fonte que vai aparecer. Aqui esses elementos, eles vão estar todos parent, porque eu não tenho nenhum outro elemento para poder associar. Como vocês devem ter visto lá com o Belmondo, quando ele trabalhou com aquela tela. Quando você trabalha com esse tipo de layout, esses constraint layout, que é o layout padrão, geralmente quando você cria uma nova atividade, você sempre vai ter que ficar associando cada elemento um ao outro para poder trabalhar direito com esse layout, né? Então, aqui como só tem esse elemento, então todos essas informações aqui de associação de posição em relação a outros elementos na tela vão estar parent. Ok, então isso aqui também é algo que talvez vocês tenham um pouco mais de informação quando forem falar de material design, né, na aula de material design, mas essa opção aqui de wrap, ela basicamente ela dá a oportunidade de você modificar o tamanho do elemento, né? Outra opção que tem geralmente se trabalhar é o match. Quando você trabalha com match é porque você vai estar tomando o tamanho total do elemento. Aqui como que seria altura e largura, por exemplo, se tivesse match content, seria que a largura seria a largura total da tela. Esse elemento está na largura total da tela ou a altura total da tela, mas aqui eu não quero tomar a tela toda, então eu uso esse wrap. Lembrando que todas essas informações que estão aqui em design, quando você clica no elemento, elas aparecem aqui ao lado. Então, se você não quiser trabalhar com XML, você pode trabalhar aqui ao lado. Eu acho mais simples, em algumas situações, trabalhar com o XML, porque são muitos elementos aqui, é mais fácil se perder. Mas tem essa opção. Enfim, então eu tenho essa minha atividade. Nota que aqui em cima ele já diz, ó, esse tools contexto, aqui classe essa atividade está associada, né? Lá na classe também vai ter uma informação de que ela levando em consideração que ela está associada a esse layout, né? E é importante lembrar aqui o ID do elemento. Vamos lá. Então aqui no resultado activity, a gente tem aqui a informação que a gente está trabalhando com aquela atividade resultado, activity resultado, ok?
aquele layout que eu mostrei mais há pouco. E o que a gente vai fazer aqui nessa classe? Basicamente, o que eu vou ter nessa tela é o resultado da soma. Então, eu vou pegar vou receber uma informação da tela anterior, né? Vamos dizer assim, da tela principal, que é aquela tela que tem os dois edit textos e o botão. E aqui eu vou mostrar, nessa tela eu vou mostrar o resultado. Então, antes de trabalhar com esse código, eu vou mostrar então um dos lados que você trabalhar com intent, que é na tela que vai chamar essa outra atividade, né? Uma coisa interessante, importante falar, é que quando você cria atividade daquela maneira que eu mostrei, clicando no botão direito, criando uma atividade, e não criando um layout depois, criando uma classe atividade, ele já adiciona a sua nova atividade, a sua nova activity, aqui no manifesto. Ele já tem aqui resultado activity. Se você criasse aqui, em vez de você clicar em activity, e você criasse um layout e depois uma classe para associar esse layout, você ia ter também que mexer aqui no manifesto e adicionar essa informação. Aliás, uma coisa interessante agora que a gente está trabalhando com duas atividades, de falar do manifesto, é que vocês notam que tem duas atividades aqui, e uma delas, que é essa main activity, que é a nossa atividade inicial, ela tem essa informação a mais aqui, ó. Esses elementos aqui, esse action e esse category dentro desse bloco intent filter. Para que é isso aqui? Isso aqui está dizendo que quando eu ligar a aplicação, quando eu iniciar a aplicação, a atividade inicial que ele vai chamar, a tela inicial que vai ser chamada, é essa tela main activity. Então essa é a tela principal. É isso que indica essa informação, Android Intent Action Main. Ok? E aqui esse Android Intent Category Launch, que seria, vamos lançar essa atividade quando iniciar a aplicação. Enfim, vamos agora aqui para Main Activity, vamos trabalhar com a nossa intent. Então, quando eu vou trabalhar com intent, então eu vou declarar aqui um elemento do tipo intent. Ok? Eu vou chamar aqui de soma num. E aí ele vai receber então new intent. E aqui você vai passar primeiro a informação da classe da atividade que vai estar chamando a outra intent. Então, no caso, eu vou colocar this, porque eu estou fazendo referência a essa própria classe, main activity. E aí eu vou chamar a classe resultado activity. Então, boto aqui resultado activity.class. Fechar aqui. Então, isso quer dizer que essa intent aqui, ela está associando a essa classe main activity, essa atividade, a classe resultado activity.class, que é a outra atividade. Aqui, então, como eu quero passar uma informação entre as duas atividades, então eu vou criar um container bundle, um elemento do tipo bundle. Então, vou declarar aqui um bundle. Vou chamar de result. Ok. Opa, escrevi demais aqui, certo? E aí, o que esse bundle vai conter? Então, esse bundle aqui vai conter a nossa soma, vai conter a soma dos valores daqueles dois edit textos. Que, como eu já criei aqui uma inteiro soma, eu vou usar essa soma. Então, para isso, eu vou botar aqui pan result pan
But. Aí tem várias opções aqui de tipos de atributos que você vai colocar nesse bando. Você pode colocar inclusive mais de um. E eu vou usar esse putInt aqui, já que o resultado da minha operação eu estou trabalhando com inteiros. Ok? Então você primeiro coloca aqui o tipo, um descritor para o elemento que você vai usar para resgatar lá na outra atividade, e a variável, no caso a variável soma. Ok? Então, na outra atividade, eu vou referenciar esse valor da soma aqui a um elemento soma. Ok? Agora eu tenho que associar então esse bundle a intent. Então, vamos aqui. Aí eu vou mudar aqui rapidinho para ficar identificador certinho. Vai ser i soma num. Ok? A intent. Não para mim intent. Ok. I soma num. Aí, para você colocar um bundle, porque você vai usar esse put extras. Ok? Importante deixar claro que esse extras que a gente está trabalhando, porque isso dá para você associar diretamente um elemento aqui dentro usando aquele put extra. Mas trabalhar com bundle acaba sendo um pouco mais interessante, porque você pode colocar vários elementos de uma vez num bundle e aí jogar tudo de uma vez, você utilizar todos eles usando apenas uma associação a intent com esse put extras. Então, put extras ban result. Ok? E agora a gente vai para uma coisa, para a parte final, que vai ser o método que vai ser usado para disparar essa intent. Então, existem alguns métodos que são utilizados para disparar essa intent. Todos vão começar mais ou menos com o mesmo prefixo. Eu vou falar de dois aqui. E o primeiro vai ser o start activity. Vai ser esse start activity, desculpa. Eu vou botar aqui soma num. Esse start activity aqui, ele vai disparar essa intent. Isso é um método interno que ele está associado à nossa classe de atividade, que no caso a gente está trabalhando com a classe que vai ser a classe padrão, né? Que é a classe padrão utilizada, que é essa app compact activity. Então você pode notar que todas as atividades que eu estou trabalhando, elas vão ser uma extensão dessa app compact activity, ou seja, eles vão herdar informações dessa compact activity. Em alguns códigos vocês provavelmente vão encontrar, deixa eu apagar aqui que eu não estou usando. Vocês vão encontrar códigos que, em vez de ser app compact activity, vocês vai ter só activity. Mas é mais comum, códigos mais recentes, trabalhar quase sempre estendendo da app compact activity. Tem algumas diferenças entre essas classes, mas como não é o foco da aula, eu não vou falar aqui. Mas o que importa vocês saberem é que um dos métodos relacionados a essa classe é o start activity, e o outro método que eu vou mostrar daqui a pouco. Então pronto, o que vai acontecer aqui? Me explicando melhor. Quando eu clicar no botão e eu for chamar então esse método somar números, o que vai acontecer? Ele vai fazer a operação normal de somar os números, colocar no nosso inteiro. Eu vou inclusive deixar essa label aqui para vocês verem que está fazendo a soma, porque como vai demorar um pouquinho para disparar a intent, primeiro ele vai mostrar o resultado, depois eu apago ou comento, né? Então ele vai fazer a soma e aí ele vai criar então essa intent que vai estar associando essa activity atual com a outra activity em que eu vou mostrar o resultado. Eu vou estar criando esses elementos aqui, bundle, no caso eu estou trabalhando com um elemento só, mas poderiam ser vários, em que vai conter o resultado da soma e, enfim, eu estou associando esse bundle à intent que eu criei e disparando
essa mensagem, essa intent, ok? Então, quando ele executar esse start activity, ele vai chamar essa outra, ele vai disparar a intent para outra atividade que vai chamar então a outra tela. Então, da parte do mensageiro e da origem da mensagem, tá pronto. Então agora a gente tem que resgatar esse resultado na outra atividade. Então vamos voltar aqui para o resultado activity. Aqui na resultado activity a gente vai resgatar o resultado passado através da intent. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai declarar um intent aqui. Vou chamar de iResult. Nota que eu estou usando autocomplete para poder importar direto a classe aqui, tá? iResult. E aí esse iResult ele vai receber esse método, o resultado desse método aqui, getIntent. Esse getIntent, então, ele contém a intent que foi disparada de uma outra atividade. Essa atividade aqui não sabe de onde é que ela vem, né? De uma outra atividade para essa. Então, a última intent disparada vai estar nesse getIntent. Então, eu estou pegando o resultado da última intent. Estou resgatando a última mensagem. E aí eu vou aqui também vou usar um bundle para pegar o resultado lá, o dado, né? O dado que eu estou transmitindo. Vou chamar aqui de bResult. E aí esse dado, como ele está associado a intent, vou usar aqui iResult ponto get extras. Lá usei o put extras para colocar o bundle e aqui o get extras para resgatar. Ok. Agora eu vou pegar o valor inteiro. Então, criar aqui uma variável result soma. E aí vou resgatar aqui desse bundle o valor. Então, bundle. E aí eu uso um método getInt, já que o valor que eu vou resgatar é inteiro. E aqui eu passo aquele descritor que eu usei, né? No caso, soma. Certo? Então eu estou pegando o valor da soma e jogando para essa variável. Aqui então, agora é a parte simples, né? Que eu tenho que povoar então aquele text view. Antes, é importante que eu não fiz aqui antes, né? Importante lembrar. Vou declarar aqui aquele text view, né? Vou chamar de lbl result. E aqui então o lbl result ele vai estar associado ao text view do nosso layout. Então, desculpa, find r ponto lbl result, né? Se vocês quiserem confirmar, vocês vão lá na activity para ver o nome. Estava errado, result soma. Então, importante sempre confirmar. Então pronto, esse meu, vou até chamar aqui de result soma para não confundir com o outro. Ok? Então essa variável aqui, text view, está associado ao text view lá daquele layout. Ok? Então agora é só setar o resultado. Então, lbl result soma ponto set test.
resultado da soma é, aqui um espaçozinho, mais resultado de soma. Ok, então se der tudo certo na nossa aplicação, quando eu fizer a operação lá de soma e clicar no botão, ele deve chamar essa outra tela e mostrar o resultado. Então vamos rodar aqui para ver se deu tudo certo, ok? Mais, sei lá, 18, soma, ó, você tá vendo que tem um resultado lá, que eu tinha mantido a label, e aí ele chamou, ó, essa outra tela, que aí botou o resultado da soma é 29, então deu tudo certo. Então eu passei de uma tela para outra, passando informações e resultado. Então qualquer tipo de informação entre telas que você precisar passar, você vai usar a intent. Então aqui já dá para meu caminho andado para vocês trabalharem com aplicação já mais complexa, né? Uma coisa interessante, como eu disse, eu usar outro método além do Start Activity, é que quando você faz quando você chama uma outra atividade, a atividade anterior ela vai para aquela estado de pausa, né? Isso não quer dizer que aquela atividade lá ela tá limpa, ela ainda está com o resultado do jeito que ela estava anteriormente, e só que ela está pausada em segundo plano. Então, se eu voltar aqui, se eu apertar o botão do próprio aparelho para voltar, eu vou matar essa atividade, né? Primeiro, deixa eu... Opa! E eu volto para a tela anterior, vocês veem que, ó, tá tudo preenchido. Então, tipo, o resultado, os anteriores não foram mudados. Eu não voltei para o estado inicial, né, dessa tela, né? Eu não modifiquei nada anterior. Então, basicamente, o que aconteceu quando eu cliquei em soma foi que uma nova atividade foi colocada por cima da anterior, ok? Então, vou até mudar aqui, fazer com outra operação. Vamos lá, 20. Ó, mudou aqui, resultado anterior. Então, mas Vilásio, quando eu voltar, eu quero voltar para o estado inicial. Não quero que esteja escrito o valor, que esteja tudo preenchido como estava anteriormente. Então, o que eu faço? Se eu quiser voltar para a tela anterior, se eu quiser fazer a atividade, executar um processo e voltar para finalizar e voltar para a tela anterior e voltar para o estado inicial da minha aplicação. Então, aí que vem o outro método que eu vou mostrar para vocês trabalharem com intent. Então, eu vou voltar aqui para a minha activity. Quando eu uso o Start Activity, eu estou fazendo meio que uma operação de via única. Então, eu basicamente estou chamando a outra atividade. Eu não estou fazendo nenhuma operação em que a outra atividade vai retornar um valor para a atividade de origem, né? A atividade chamou ela. Se você quiser, então, fazer uma operação em outra atividade e ter o resultado de volta, por exemplo, se você quiser criar uma atividade só para poder, que na verdade seja uma, não é nenhuma atividade especificamente que você tem que criar, mas por exemplo, chamar a câmera do celular. E você quer chamar a câmera do celular e para tirar uma foto, e assim que tirar a foto, voltar para a atividade anterior. Então, você pode utilizar um outro método aqui. E esse outro método, que é mais comum, é o Start Activity. Opa, eu vou até comentar aqui em vez de... Inclusive eu vou comentar aqui agora o LBL para que não vocês já viram que o resultado está funcionando. Ok, né? Então vai ser esse Start Activity for Result. Então, além de eu passar a minha intent aqui, né? Eu vou passar um valor. Esse valor aqui pode ser uma constante que eu posso declarar no começo. Deixa eu declarar aqui uma constante.
Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Opa, valor request aqui. Parece que já tem. Assim. Será que eu usei dois valores iguais? Espera aí. Só um minuto. Ah, tá. Desculpa. Tá. Ok, eu criei aqui então uma constante. Essa constante valor request intent, que ele tem esse valor 1, ok? Esse valor aqui podia ser qualquer coisa, não precisa ser 1, tá? Podia ser 10, 11. O que esse aqui vai indicar é o seguinte: quando eu vou chamar outra atividade e ela fizer uma execução, ela vai me retornar alguma informação, né, que a atividade executou de fato, que eu consegui chamar outra atividade e que ela executou. Então esse valor aqui, ele é basicamente o valor que ela vai me retornar. Ela vai me retornar esse valor que eu consegui chamar outra atividade e vai me retornar um outro valor depois, dizendo que a execução foi tudo ok. Então eu vou usar esse método aqui para você fazer então a chamada de outra atividade e depois fazer um retorno quando eu voltar para a atividade origem. Certo? Quando ainda aqui na atividade de origem, né? Quando eu tiver então o resultado dessa chamada para outra atividade, esse resultado então da outra atividade ele vai vir através da chamada de um método específico, que é esse onActivity result. Então esse método onActiveResult que eu vou sobrescrever, né? Ele é um método e ele vai conter então o que ele vai receber, desculpa. Então esse método aqui ele vai receber o resultado da atividade anterior quando eu voltar para a atividade de origem. Então por isso que ele tem esses elementos aqui, essa assinatura. Esse request code é para ser igual ao valor que nós passamos, se a gente conseguiu chamar a atividade normalmente. Se da atividade ocorreu tudo bem com a operação que ela tinha que fazer, eu vou receber então esse código aqui de resultado que vai dizer se foi ok, foi tudo ok. E depois posso receber algum dado de volta. Eu, no caso, não vou trabalhar muito com esse dado aqui, por isso que ele é no label, porque eu posso não receber, né? E, enfim. Então esse método aqui ele vai ser chamado assim que eu voltar da tela anterior para minha tela de origem. Então da atividade anterior para minha atividade de origem. E aí, então o que eu preciso saber? Eu preciso saber se o meu request code, se esse resultado que eu recebi, ele é igual ao valor que eu tinha definido. Se isso acontecer, então eu consegui chamar a atividade corretamente e ela conseguiu retornar a informação. Aqui eu vou fazer num if só, mas é comum fazer dois ifs encadeados, né? Mas
para minha operação aqui é simples, eu vou fazer um if só. Eu vou usar esse end aqui para dizer que eu também preciso que o result code ele seja igual a result ok. Esse result ok é uma constante padrão que ele me diz que tudo ocorreu bem na execução da outra atividade. Então, por isso que ele é importante. E o que eu vou fazer então quando eu voltar da atividade destino para a atividade de origem? No caso, eu estava falando que eu queria que os meus edit textos fossem esvaziados. Então, eu vou fazer isso aqui. Meus edit textos aqui são o EDT. Deixa eu ver aqui, está edit no 1, que é o primeiro edit text, ponto 7 text vazio. Fazer a mesma coisa com o segundo. Eu vou fazer aqui com a label, mas na verdade não faz muita diferença porque a gente já não está usando mais. Mas de qualquer jeito, por garantia, eu vou também setar a label vazia. Então, quando eu voltar para a tela de origem, para a atividade inicial, é para estar tudo vazio. Agora eu vou ver o que eu faço lá na minha result. Então eu vou lá ver o que eu preciso fazer na activity result, o resultado activity, né? Então tudo que eu preciso fazer aqui nessa resultado activity é setar o meu código de que deu tudo certo. Então, se deu tudo certo, vai retornar esse result ok. Vamos executar aqui para ver se deu tudo, se vai funcionar como a gente espera. Então pronto, ó, executou. Vamos lá. 15. Mais. Eu vou até botar aqui no teclado do celular para vocês verem que não necessariamente precisa usar o meu teclado. Então, fez a soma, deu o resultado, então chamou a intent. A intent chamou a outra atividade de forma correta. E aí eu vou voltar aqui. Ó, tá tudo vazio. Então foi uma via de mão dupla. Eu mandei dados para atividade destino, para outra atividade, e recebi dados da atividade destino quando eu voltei para a atividade de origem. Então é muito interessante, é muito bom conhecer esses dois métodos, tanto o start activity quanto o start activity for result, ok? Então de intent é isso, não é nada muito complexo, mas que vocês vão utilizar bastante nas aplicações de vocês, e é algo bem importante para você saber quando você trabalhar com Android. Então agora vamos para a segunda parte, na terceira parte da aula, né? Última parte da aula. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre paralelismo usando a sintaxe. Toda vez que eu falar de paralelismo, eu acho que alguns de vocês já vão pegar, mas eu estou falando basicamente de thread, né? Eu estou falando de trabalhar com threads, esses processos leves, esses subprocessos que a gente trabalha de programação de todo tipo de linguagem, né? Todos iguais. Se você tem um conhecimento de thread de Java, tudo que você tem de conhecimento de thread de Java, ele vai se aplicar quando você vai trabalhar com Android. Então, se você quer trabalhar com a thread tal como você aprendeu no Java no Android, você pode trabalhar. Inclusive, eu recomendo em algumas situações trabalhar com thread e não com o async task, como vou mostrar aqui. Deixando bem claro que o async task,
ela é uma classe específica do Android, é um tipo de classe específica do Android, mas que é uma classe que ela herda de thread. Então ela, na verdade, ela também estende a classe thread. Então essa Async-Task, especificamente essa classe que a gente vai trabalhar, ela é uma classe mais especializada quando você vai trabalhar com Android, e que ela é usada para que você faça o processo, você possa executar processos em backgrounds estando dentro da mesma activity. Que você também poderia fazer isso com thread, né, no caso, mas a Async-Task ela tem uma operação já toda pronta para você trabalhar de um jeito muito próprio dela, né? Então a classe Async-Task ela tem esse visual aqui, no caso, ela vai ter esses 4 métodos principais. Não necessariamente você vai sempre trabalhar com eles, muito provavelmente os mais importantes você vai trabalhar sempre vai ser esse Doing Background, que vai ser onde vai estar de fato a execução que você quer executar em background, e o onPost Execute, né? Que vai ser que ele vai ter o resultado, ele vai ter a resposta da operação do Doing Background. Aqui ele está como inteiro, mas na verdade essa classe pode ter outros tipos de retorno, ok? Então, aqui falando mais claramente cada método, então o método onPre-execute ele é executado sempre antes da thread ser iniciada, antes desse processo leve ser iniciado. E é onde são colocadas mensagens a serem exibidas na tela para o usuário. Não é obrigatório e executa na mesma thread que a interface gráfica, ok? É importante isso aqui, por isso que é muito interessante trabalhar com a Async-Task, porque quando você trabalha com thread, pode ser que você esteja fazendo alguma execução que não trabalhe na mesma thread da interface gráfica. Essa thread da interface gráfica que está chamando é a nossa thread principal, é o nosso processo principal. Então, toda vez que você executa uma operação em Android, você está chamando aquela activity para executar, você está disparando uma thread principal. Ela é criada junto na hora que você dispara o método onCreated. Então, sempre você vai ter uma thread. E aí, para você trabalhar na interface gráfica, pode ser que em alguns casos, se você trabalhar com thread propriamente dita, como no Java, você não consiga fazer uma interferência de fato na interface gráfica. E o Async-Task, então, ele é usado para resolver esse problema. Ok? Então, você tem esse primeiro método que é usado no início, né? Sempre antes da execução principal da thread. Esse Doing Background, que é sempre obrigatório, ele é o responsável pelo processamento pesado, né? Então, é o processamento importante da thread. Enquanto ele é processado, a informação, a tela do usuário não ficará travada, como o próprio nome diz aqui, executa em background, e o retorno é passado por parâmetro para o método onPostExecute, que vai receber esse retorno e vai fazer então uma execução final, né? Então, essa execução ela vai ser na mesma thread também na interface gráfica. E por último, a gente tem um método onProgressUpdate, que é responsável por receber as informações para mostrar a porcentagem do download na tela para o usuário, também executado na thread da interface gráfica. Esse método aqui ele também é opcional, tá? Geralmente são poucos casos que você vai usar esse último método. Esses 3 primeiros vão ser mais comuns, o Doing Background e um onPostExecute você sempre vai ter, mas também é comum você ter um onPre-execute. Então, para trabalhar com Async-Task, a gente também vai fazer uma prática muito simples. Então, a gente vai criar essa telinha aqui, uma aplicação que ela vai receber uma URL contendo apenas uma imagem que vai ser baixada e vai ser mostrada na tela. Então, ela vai ter essa tela aqui. Ela vai ter um Edit Text, um botão e uma Image View. E todo esse processamento vai ser feito usando uma Async-Task. A gente vai usar então uma thread, uma outra thread que não é a thread principal. Então vamos voltar lá para o Android Studio.
ok? Então eu vou criar aqui uma outra atividade para a gente fazer aquele processo. Aqui. Empty. Então essa atividade aqui eu vou chamar de async. Opa. Desculpa. Async task activity. Opa, aconteceu alguma coisa aqui muito estranha, mas deu tudo certo. Ok, criou aqui então. Tá aqui a minha tela. Ok. Eu vou criar então aqueles elementos. Eu também tô com ele pronto, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Resultado. Eu não vou usar esse constraint layout, ok? Eu vou usar o relative layout. Certo? Então a gente vai começar botando aqui um edit text. Acho que ok. Vamos colocar um botão. Quero que esse botão fique embaixo. Eu vou ter que mexer aqui no texto para poder fazer isso. Vou fazer já algumas operações aqui. Vou deixar o wrap. Deixar ambos o wrap. Ok. Vou chamar aqui o id meu edit, tá? Então vai ser edt url. Opa, url não, url. Desculpa. Vou passar aqui outros parâmetros. Esses dois aqui eu não vou precisar. Aqui é o texto, eu não vou precisar, eu não preciso que tenha escrito nada. E aí tem outros aqui, esses outros aqui. Eu colei aqui, mas se vocês quiserem escrever para ficar mais, para fixar melhor, né? Esses elementos aqui são todos para o alinhamento dos elementos na tela nesse layout, tá? Tá tudo true aqui, porque esse vai ser o meu elemento base. Então eu vou alinhar os outros elementos nessa tela com base inicial nesse elemento aqui, ok? Então aqui no botão, por exemplo, tirar o texto também, jogar, vou chamar aqui de btn, baixar. Aliás, aqui eu vou deixar o texto sim. O botão, né? Ok. E aí eu quero alinhar
esse elemento aqui embaixo do edit text anterior. Então, o que eu vou fazer? Então, esse elemento eu vou dizer que esse elemento aqui ele está embaixo do elemento anterior. Então, para fazer isso, eu vou botar esse layout below, tá? Esse atributo aqui, layout below, seria que ele está abaixo de, ele está abaixo de, no caso. Então ele vai estar abaixo desse elemento. Então eu vou copiar aqui o ID desse elemento. Ok? Então vou mostrar lá no design. Não sei se está, não está muito claro aqui. Pera aí. Ah, tá. Como eu estou colocando que vai ter um elemento acima dele, então esse elemento aqui, parent top, ele não existe. Ele não está dizendo que esse elemento vai dizer que eu não tenho nenhum outro elemento relacionado a ele em uma dessas posições. No caso, como eu vou ter um elemento relacionado acima dele, então o top não vai existir. Então por isso que eu apaguei aqui esse alinhamento align parent top, ok? Agora sim, ó, edit text e botão. E por último eu vou usar um elemento image view. Então lá. Por último eu vou colocar então um elemento image view. Quando você colocar o elemento image view, ele vai te dar opções aqui de imagens para você colocar, né? Você escolhe aqui qualquer uma, não tem problema porque a gente vai limpar na verdade depois. Ok? Então a gente tem esse image view. A gente vai lá no texto também para poder alinhar. Ok, então coloquei meu image view lá. Eu vou apagar aqui esse elemento avatar, porque na verdade eu não quero uma imagem pronta, ela vai ser preenchida depois. Eu vou copiar esses elementos aqui de cima, porque também vou usar todos eles. A diferença que vai mudar é que agora o meu image view não vai estar necessariamente embaixo do edit text, ele vai estar embaixo do botão. E como ele é o último elemento na tela, então eu preciso colocar aqui layout align bottom true. Opa. Align bottom. Desculpa. Line. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, como esse é o último elemento da minha tela, então eu vou colocar esse atributo Android Layout Align. Opa, tem um underline aqui. Align parent bottom true. Explicando mais uma vez, ó,
como o meu edit text era o primeiro elemento, então ele tinha esse atributo parent top true, que significa que eu não tenho nenhum elemento acima dele, não tem nenhum parent, nenhum outro elemento associado acima dele. E aqui na image view, como ele é o último elemento da tela, vai ser a mesma coisa, só que na verdade vai ser abaixo desse elemento. Então, abaixo desse elemento não tem nenhum outro elemento, então eu vou ter esse parent bottom true, ok? Então, vamos aqui no design ver como que ficou. Ó, image view, botão, edit text. Ok. Ah, faltou só botar aqui a image view um outro nome, né? img, vamos ver aqui, async. Vamos lá. Eu tô falando de async task. Ok? Então tá. Então minha tela tá pronta. Vamos agora para a lógica que eu vou usar. Tá. Vamos lá para minha lógica. Então aqui na minha lógica, o que que eu vou fazer? Que vai ter bastante coisa para a gente fazer, para a gente trabalhar com async task. Primeiro de tudo, eu vou associar meus elementos, né? Primeira coisa, vamos associar aqueles elementos que nós tínhamos aqui. Então, vamos declarar um edit text, edt url, botão, opa, não sei porque que veio o bundle aqui, button, ok, btn baixar e um image view. img async. Ok, eu já vou associar eles aqui. Então, edt url, copiar aqui para ficar mais rápido. Pronto, já associei todos os meus elementos do layout aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com... A gente vai precisar então de um método para aquele botão, certo? Para fazer um pouco diferente, em vez de criar um método à parte e associar diretamente lá no botão, eu vou fazer esse trabalho aqui. Então, bt baixar. Basicamente eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o botão da calculadora, só que em vez de eu criar um método próprio para ele e associar ao elemento onClick lá no layout mesmo, lá no XML, eu vou fazer todo esse evento, toda essa chamada de evento aqui, ok? Então, para quem já conhece, já sabe que o que eu estou fazendo aqui, que eu estou basicamente criando uma classe implícita aqui no Java, que vai no caso estender esse listener, né? Que vai ser usado para esse evento, para esse tipo de evento específico de onClick. E essa classe aqui ela tem esse método obrigatório, que é o método onClick, que basicamente quando eu clicar, tudo que tiver dentro desse método vai ser executado, ok? Então essa view aqui vai estar associado diretamente aos elementos na tela, ok? No caso, ela está sendo associada a esse elemento btn baixar.
Então o que vai acontecer quando a gente clicar no botão baixar? A ideia é que você baixe a imagem e preenche aquela image view. Então eu vou criar um método que vai fazer esse processo de baixar essa imagem. Então eu vou criar um método, vou criar um nome aqui, qualquer, sei lá, chamar task. Ok? Vou chamar ele de chamar task. E aí, o que eu vou precisar para poder baixar, né? Eu vou precisar da URL. Então eu vou passar a informação da minha edt URL. Opa. Edt URL ponto getText ponto toString. Então eu vou passar a string que vai estar escrito no meu edt URL. Eu vou criar aqui esse método. Opa. Ele já notou aqui que eu devo trabalhar com... Peraí. Não. Ai, desculpa, vamos lá. Eu já tinha notado que eu ia trabalhar com a sintaxe, mas não vou fazer do jeito mais... num jeito um pouco mais fácil. Vamos lá. Então eu vou criar aqui esse método. Vou aproveitar aqui o atalho da IDE para criar. Vamos ver. Opa, na verdade a IDE está me dando aqui opções para criar relacionado a onde é que eu vou criar. Se eu vou criar algo dentro do onCreate ou fora na mesma classe. Eu vou criar fora, né? Então, ok. O método aqui está tudo ok. Vou chamar aqui de URL. Então, quando eu clicar no botão, eu vou chamar esse método chamar task, que ele vai ser, que dentro dele vai ser feita então a operação de download da imagem, né? Como essa operação vai ser feita usando o async task, eu vou criar então aqui a minha async, vou criar aqui a minha async task. Private class. Aí lá, você está criando uma classe dentro da classe. Pois é, eu estou realmente utilizando uma subclasse que vai ser porque eu vou trabalhar dentro dessa mesma activity. Então não faz muito não preciso, né? Não faz muito sentido eu criar uma classe separada. Então vai ser dentro dessa classe e inclusive eu estou criando como private, né? Então só vai ser visto dentro dessa classe. Então task download, deixa um bom nome. E aí essa classe aqui ela vai estender de async. Aliás, interessante, né? Eu estava usando async com 2S, mas não era só com 1. Desculpa. Erro meu. Nota que essa sintaxe, vou voltar até para os slides lá para mostrar, ela tem alguns parâmetros, né, que você vai passar. Então são 3 parâmetros. Esse parâmetro inicial é sempre string. A gente vai ter esse parâmetro. Esse primeiro parâmetro é sempre um string, ok? O segundo parâmetro ele pode variar. No caso aqui eu não vou usar esse elemento. Isso aqui, esses parâmetros eles estão relacionados ao tipo de parâmetro que os métodos que vai estar relacionado aos métodos, ok? Então esse string inicial aqui ele está relacionado a esses valores aqui, né, que vai ser recebidos pelo doing background, e esse último elemento aqui vai ser relacionado ao retorno desse método. No meu caso, como eu quero uma imagem, esse retorno vai ser um bitmap, ok? Então é importante vocês associarem os parâmetros aqui de acordo com o que vocês
forem fazer. Ele tá dando aqui que tá com erro exatamente porque eu não tenho os métodos implementados, ok? Então você pode clicar aqui e botar para implementar os métodos. Você está vendo aqui, ó, que ele está mostrando somente o background, porque ele é o único método realmente obrigatório. Mas eu não vou usar só esse método. Eu vou usar também o onPre-execute e eu vou usar também o onPost-execute. Na verdade, um post não, né? Eu quero o resultado, então. Aliás, sim, desculpa, é isso mesmo. Eu quero o resultado que vai vir do Join background, então é o oposto mesmo. Ok? Nota que o onPost execute aqui, ele vai receber um bitmap, que é exatamente o tipo de retorno do background, desse método do Join background. Então vamos aqui. Por que eu botei aqui um onPre-execute? Esse onPre, esse primeiro método aqui, eu vou criar uma caixa de diálogo para mostrar na tela o que está sendo feito, que eu estou fazendo o processamento de download, ok? Então, para eu fazer isso, eu preciso de uma progress diálogo. Progress dialog. Eu vou precisar de um atributo desse tipo. Vou criar aqui. Vou chamar de load. Então vou botar aqui load. E esse load vai receber, vai mostrar então na tela, né, esse dialog, né? Para quem, novamente, para quem trabalha com eventos em Java, em telas em Java Desktop, já deve estar mais familiarizado com esse tipo de estrutura de dialog, né, que são que a gente usa muito para pop-up, por exemplo, né? Aqui eu tenho que passar essa classe. Aliás, eu vou fazer uma mudança aqui, porque já está para corrigir, né? O nome da classe, na verdade, é para ser só com um S, já que eu tô. Eu mudei aqui. Eu vou precisar mudar também lá no resultado. Aqui diz que ainda está errado alguma coisa. Ah, não, tá certo. Vamos dar um Ctrl F aqui para ver se ainda tem. Ainda está com 2S em algum lugar. Tá o nome do meu layout, né? Então, vou mudar aqui. Vamos ver aqui se no layout modificou. Ok, modificou, tudo correto. Aqui agora está correto. Apenas aqui que ainda não está completo. Ok. Pode parecer besteira, né, essa mudança, mas é sempre bom trabalhar com os nomes corretos, né,
Então, até pra gente não ficar com esse vício, com esse erro, né? Ah, inclusive depois eu tenho que mudar o nome da classe mesmo, né? Eu mudei aqui, mas não mudei aqui, né? Deixa eu refatorar aqui logo. Um S, por favor. Tá. Vamos lá. Então aqui, além de eu mostrar, então, que é essa a sintaxe, basicamente estou dizendo, eu vou trabalhar com essa atividade, a sintaxe, não, na verdade, essa atividade, né? E o que eu vou mostrar? Progresso. Na verdade, por favor, aguarde. Exatamente para aguardar o download. Por favor, aguarde. Baixando imagem. É bom sempre dar um feedback para quando você está trabalhando com alguma operação em segundo plano. Às vezes é importante que você dê um feedback para a pessoa que está utilizando a aplicação. Por isso que é interessante ter essa janela aqui, que vai ter essa informação. Ok? Vamos então aqui agora para o principal. Certo. Só um minuto. Tá. Ok, vamos lá. Então, agora eu vou usar o método aqui para fazer a minha operação de baixar. Primeiro eu vou precisar de uma URL, né? Uma URL, vamos chamar aqui endereço. Depois eu vou precisar de um input stream. Vamos chamar de input stream mesmo, né? E eu vou precisar da minha imagem, um bitmap. Caso. Então, agora que eu já coloquei as variáveis,
vamos ver aqui processamento. Eu sei que vou trabalhar com arquivo, então já vou botar um try aqui, que eu vou precisar de um tratamento de exceção. Meu endereço igual new URL. No caso, a URL vai ser passado, vai ser o primeiro parâmetro que vai ser passado. Na verdade, vai ser o único parâmetro, né, que vai ser passado para esse método. Ok. Então, aqui ele está dando exatamente porque ainda não tem um cat, né? Aí o exception. Pronto. Já resolvi o problema que estava ali, que era o meu tratamento de exceção. Ok, então peguei o endereço da URL. Agora vamos usar o input stream para poder baixar. Endereço ponto open stream. Ok. Falta agora só o que eu fiz aqui. Então eu peguei o endereço e aqui eu peguei os dados então dessa URL, né? No caso vai ser a minha imagem. E aí eu preciso agora, com esses dados, remontar a imagem para eu poder colocar a image view. Então o meu elemento imagem aqui vai receber um bitmap factor, que ele vai reconstruir a imagem com os dados que eu tenho. Então eu passo aqui um input stream. Então ele está remontando aqui a imagem e gravando nessa variável. Aliás, aqui tem um método, né? Decode by stream. Code stream. Pronto. Então esse processo aqui vai ser usado para baixar a minha imagem. E aí, deixa eu fechar aqui o input stream para garantir que não vai ter nenhum problema. E aí, agora eu vou retornar essa imagem. Pronto. Então, se der tudo certo, eu vou retornar a imagem e na verdade aqui eu tenho que retornar a imagem independente da se está errado, né? Então, para não ter problema, vou colocar aqui como null e vou retornar a imagem que é embaixo. Então pronto, eu já fiz o download da imagem, falta agora só eu setar ele no meu image view. Então, preciso desse super, não vou precisar dele. Vamos lá, fazer aqui uma verificação, chamar aqui de imagem. Não, bitmap, vou deixar bitmap mesmo, que é para não confundir. Se eu recebi alguma imagem, então eu vou setar a minha imagem. Aqui ainda está com 2 S, vou alterar isso aqui também. Aqui, lá no
layout. Pronto. Opa. Ok. Então, ponto. Então vou setar aqui minha imagem. Tudo que falta eu fazer é colocar minha imagem na image view. Set image bitmap vai ser pronto. Então, se eu conseguir baixar, se veio alguma coisa, ele vai setar na image view. Vamos fazer aqui, vou botar um else aqui só para por garantia. Eu vou gravar no meu log caso não tenha dado certo. Então, se não der certo, eu vou dizer que foi um erro ao baixar. Então, se não der certo, eu vou gravar no meu log que deu um erro ao baixar a imagem. E no final eu vou limpar também aqui meu load. Aqui minha caixa de diálogo vai desaparecer. Então, ao final, quando a imagem for colocada no image view. Então, ok, eu fiz todo o meu processo. Aqui falta eu lá na minha função eu executar então essa operação. Eu vou declarar uma task download, aliás, aqui ficou pequeno, né, mas é maiúsculo. Importante manter os padrões os bons padrões de é importante manter os bons padrões de programação. Então, classe sempre começa com letra maiúscula. Task download igual a new task download, e aí download. Uma coisa importante quando você trabalha com async task é para você chamar o método de um background, você vai usar sempre esse execute aqui. Então ele é um método interno da async task. Ele é um método que essa classe que eu criei vai herdar da async task, ok? E aqui no execute eu vou passar string, que no caso é a minha URL. Então pronto, eu fiz todo o processo aqui. Então, quando eu clicar no botão, eu vou passar o endereço da minha imagem, e aí eu vou executar o método da minha async task. Esse método vai pegar esse endereço e vai baixar a imagem, ok? Eu tô vendo aqui, eu vou mudar aqui o nome para não, porque parece que tem mais de um lugar com imagem. Não ia fazer muita diferença aqui, mas eu vou, por garantia, mudar aqui o nome. Então, PTM, eu acho que não, acho que é porque tem dois, né?
Vamos lá. Então tá, então eu volta tudo. Então, beleza, então depois que eu termino o meu método onPost, vamos rever aqui tudo. Eu já também já coloquei aqui o eu já coloquei aqui no meu chamar task a operação, né? Já declarei a minha async task e já coloquei meu método execute. Então, só recapitulando o que eu fiz. Só recapitulando aqui o que foi feito. Então, primeiro a gente criou um método para o clique do botão. Então, esse método aqui, quando a gente clicar no botão baixar, ele vai executar esse chamar task. Esse chamar task, no caso, ele vai instanciar uma task download, que é a classe que a gente criou que herda de async task, e vai executar o método join background. A gente vai fazer a execução da tarefa no background. Esse método aqui, ele vai receber então a URL e vai fazer o download e reconstrução da imagem. E por último, vai ser setada a imagem no nosso image view. Aqui está dizendo que tem um erro. Vamos ver aqui onde é que está esse erro. Ok. Vamos ver se a gente cometeu algum erro aqui em algum lugar. Às vezes ele só não atualiza na hora, mas vamos ver esse image aqui. A imagem está ok. Então, aqui também está ok. Rapaz, tem um erro aqui que aqui diz que tem um erro, mas está difícil de encontrar. Será que a gente executa para verificar se o erro tá, se realmente tem um erro? Deixa eu quebrar isso aqui para não. Tá aqui o erro, ó. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. Pronto. Agora a gente vai executar e vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ele executou, né? Vai abrir aqui. Olha só, abriu nossa aplicação antiga. Eu já fiz isso de propósito, porque eu sei que muita gente não reparou, mas como eu fiz dentro do mesmo projeto, tá faltando fazer mais uma coisa que eu tinha falado lá no começo da nossa aula, mas que talvez tenha passado despercebido para todo mundo. Eu estou trabalhando com uma activity nova, certo? E essa activity não tem nada a ver com o nosso projeto anterior, apesar de eu estar fazendo tudo no mesmo projeto, né? Então, o que eu preciso fazer é que, na verdade, eu preciso que ele me lance a operação da minha nova activity. Logo, eu vou ter que mexer lá no manifesto. Então, a activity está aqui no manifesto. Ok? Vou tirar aqui. Ela está aqui no manifesto, mas ela não é a minha activity principal. A activity principal é essa main activity. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar isso daqui e colocar aqui. Pronto. Agora sim, a minha async task activity é a minha activity principal. Vou salvar aqui. Agora vamos executar de novo. Olha aí, agora sim a gente tem a nossa nova activity. Vamos ver se funciona. Eu peguei uma URL aqui, uma imagem. Eu vou
Vou botar aqui para vocês. Vamos digitar. http www.istore. Peguei uma imagem aqui que eu vi no Google, achei interessante. É uma imagem bem simples, então não deve dar nenhum problema. KPD 53. É bem grande, né? Mas é isso mesmo. Já. Deixa eu ver só se está tudo certo. Acho que não esqueci de nada. Vamos lá. Então. Opa! Deu um erro aqui. Vamos ver o que pode ter acontecido. Vamos olhar aqui o log, que ele deve nos ajudar. Olha só, o erro foi bem no pre-execute. Vamos ver o que pode ter acontecido de errado. Então, ok, então pessoal, voltando aqui para explicar o que foi o erro lá. Então, a gente tinha dois errinhos, na verdade, no nosso código. Um é que aqui eu tinha colocado igual a igual, na verdade é diferente, tá? E tava dando aquele erro principal, mas isso aqui não era o que estava causando aquele erro. O que estava causando aquele erro é que eu tinha esquecido de colocar, inclusive eu falei no começo, esqueci de colocar, é importante, essa permissão aqui para acesso à internet. Então, para fazer o programa rodar, vocês precisam botar isso aqui, permissão, use permission, essa permissão Android permission.internet. Então, agora sim, vamos rodar a nossa aplicação. Para facilitar, eu já salvei aqui no celular a URL, tá? Vou só correr lá. Pronto, vamos lá. E aí, pronto, tem a nossa imagem. Então, você viu que fez a operação. Aquele, por favor, baixe, que a gente tinha colocado aqui como on press execute, aquela caixa de diálogo. E depois a gente adicionou a imagem aqui, ó, ao nosso image view. Então, essa foi a nossa prática com a Async Task. Então essa foi a nossa prática com a Async Task, em que a gente utilizou o processo em background, né? A gente executou uma thread em background para poder baixar uma imagem e preencher uma image view. Agora, então, fica com vocês. O que vocês vão poder fazer agora com essas duas novas ferramentas que vocês têm aí, que são o Intent e o Async Task. Vou passar aqui um pequeno exercício para vocês resolverem. E vai ser o seguinte: vocês têm que criar uma activity, uma tela, para cadastro de perfil de usuário com nome, idade e uma foto de perfil que deve ser baixada usando um Async Task. Então vocês vão basicamente seguir o mesmo processo que a gente fez em sala. Então vocês vão basicamente seguir o mesmo processo que a gente fez aqui nessa aula. E quando o cadastro for confirmado, vocês têm que apresentar o resultado em uma nova activity. Então é bem simples o exercício, né? Usa tanto a parte de intent quanto a Async Task. Essas são as referências que usei para gerar essa aula. Na descrição vão estar... Esses slides vão estar na descrição. O código também,
que a gente usou nessa aula também vai estar na descrição. E o link para vocês entrarem na página e baixar o Visor, ok? Então é isso, até a próxima aula extra, e é isso, tchau.